você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Como falamos toda semana aqui, somos até meio repetitivos, né? Mas o nosso programa tem por objetivo atender aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Temos sempre conosco aqui profissionais da área psiquiatras, psicólogos, às vezes os dois, e tudo que falarmos aqui sempre levaremos em conta aspectos doutrinários espíritas. Então, se você tem alguma dificuldade na área emocional ou na área espiritual, basta nos telefonar, basta nos contactar. Hoje os nossos meios de contato são inúmeros. Temos aqui o nosso velho telefone fixo, que eu brinco aqui que está indo para o museu, que é o 3386-1400, que a Sheilinha já está lá esperando a sua ligação. Temos o nosso WhatsApp, 98486-7633, 98486-7633, o nosso e-mail, ouvindo você, @radioriodejaneiro.am.br, e estamos também transmitindo ao vivo, como diria lá em Portugal, em direto, para todo o país ou todo o planeta via Facebook. É só você nos contactar. Já estamos conectados no Facebook, aguardando também a sua comunicação, a sua participação. Pedimos sempre que vocês compartilhem esses vídeos, essa nossa programação, para espalharmos o bem pelo maior número de pessoas possível. Sempre abrimos o nosso programa aqui com um tema que o nosso convidado traz, e a nossa convidada hoje eram convidadas, que ficou só uma, porque a mãe não veio, então ficou só a Júlia. Ninguém sabe quem é, né? Pois é, só a Júlia veio hoje, porque a Maria Emília não pôde vir. Então, ao invés da psiquiatra e da psicóloga, hoje temos só uma psicóloga para conversar conosco aqui. O nosso tema para a abertura do programa, nós vamos conversar um pouco sobre medo. Ou a gente podia até botar isso no plural, né? Medos, né? Os diversos medos que nós temos. Naturalmente que a sua questão, a sua pergunta, não precisa estar relacionada ao tema. A sua questão, é a sua. Você está com depressão, você está triste, você está com medo, você está fóbico, você está com pânico, enfim, a situação é sua. Está abandonado, está triste, independente do tema que abrimos aqui o programa. Então a nossa convidada, a psicóloga Júlia Tourinho, para conversar um pouco conosco sobre medo. O que é que você nos traz aí, Júlia, sobre esse tema? Primeiro eu me senti desprestigiada. Só psicóloga, pois é. Olha, gente, olha só, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, vocês sabem que eu adoro estar aqui. Hoje o tema é um tema muito, 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 muito bacana. E eu tenho o desafio de tentar ser o mais clara possível para que vocês consigam compreender, porque se vocês conseguirem entender um pouco do mecanismo do medo, vai ficar bem mais fácil vocês lidarem com algumas situações, porque eu acho que está muito impossível hoje em dia, na rotina que a gente vive, pelo menos quem vive no Rio de Janeiro, não estar sentindo medo, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de abordar sobre o medo é o entendimento de que o medo ele é uma emoção básica. O que isso significa? A gente sente medo desde a barriga da mãe da gente. Mas aí a gente pode estar pensando, não, mas aí lá eu estou pensando que eu estou... Peraí, existem dois tipos de medo. O medo que é o medo fisiológico, que esse medo ele é muito importante e ele
Ele ajuda a mielinizar as nossas bainhas dos nossos neurônios cerebrais. O que isso quer dizer? É impossível a gente não sentir medo. O medo, ele é extremamente necessário. Só que o que acontece? A gente se aprisiona ao medo. E aí esse é o segundo medo, que é o medo cognitivo, que é o medo que a gente aprende. É como se fosse assim. Instintivamente a gente tem uma resposta de medo. A gente sofre uma ameaça e a gente reage. Tem duas situações aí. No ato daquele momento em que a gente está vivendo uma situação, tecnicamente não existe um medo cognitivo. Só existe um medo fisiológico. O que isso quer dizer? A gente só age. É aquele imprint que está no nosso organismo de reação. Para algumas pessoas é uma reação de reagir, uma luta, e para outras pessoas é fugir. Uma coisa muito importante de dizer é, gente, não tem vergonha nenhuma em fugir. Fugir é sobrevivência. O organismo entende isso como sobrevivência. Então, o medo cognitivo, ele só está depois do ato que acontece. Por exemplo, sofri um assalto, na hora eu vou reagir. O que vai imperar ali? O meu medo que está imprintado no meu organismo, nas minhas células. É o meu corpo que vai agir, não tem cognição. Num segundo momento, eu vou pensar, meu Deus, eu reagi. E agora, o que aconteceu? Ou, ai meu Deus. Esse é o momento em que a gente pensa. Tem uma história até muito bacana que eu ouvi. Uma pessoa reagiu a um assalto e o assaltante foi embora. Passou 5 segundos, a pessoa saiu correndo atrás do assaltante. Toma, moça, minha bolsa. Por quê? Porque o medo só veio depois. O medo cognitivo, que é basicamente um processo de seres humanos e é um processo intelectual que é para a nossa preservação. O que quer dizer? O animalzinho lá vai lá e sofre uma mordida. Ele vai por um tempo evitar aquela ação. Depois de um tempo ele vai esquecer. Nós, seres humanos, dificilmente esquecemos. Mas o medo aprendido é um mecanismo inteligente de nos preservar. O que acontece é que a gente transforma esse mecanismo inteligente em um mecanismo neurótico. E aí a gente começa a ter medo, de ter medo, de ter medo, de ter medo. Isso é característico de nós, seres humanos. Alguns animais domésticos também têm essa influência. E aí, aqui, como a gente está numa emissora espírita, talvez a gente possa até considerar a questão energética do ambiente onde aquele animal doméstico vive, né? Que também impregna eles de determinados padrões de comportamento. Quem tem bichinho sabe que muitas vezes o comportamento do animal se assemelha muito ao comportamento do dono, né? Então, os animais domésticos, eles já pegaram esses nossos maus hábitos. Mas o mais importante da gente considerar aqui duas coisas, eu acho. Primeiro de tudo, entender que o medo não está na ação em si. Isso ajuda a gente a poder desvelar um pouco esse medo, como se fosse, a gente começa a entender que o medo, na verdade, ele não é real. O medo, ele é criado pela nossa mente. O que quer dizer assim? Júlia, mas não está perigoso? Está perigoso, mas a hora que acontecer, você vai reagir. O que a gente fica tentando fazer? Prever, não é? Nos prevenir. E aí a gente fica ali criando um sistema neuronal de medo que nos inunda, que nos paralisa. Porque, em realidade, na hora da ação, que seja na hora em que a gente perdeu o emprego, a gente vai agir e vai buscar soluções. Na hora em que alguma coisa efetivamente acontecer, um parente morrer, a gente vai buscar soluções, a gente vai agir. O medo que nos paralisa, que nos é danoso, acaba sendo vamos botar entre aspas, uma corrupção desse sistema biológico que é para a nossa defesa. Então, eu comecei falando um pouco sobre esse neurofuncionamento do medo para que a gente comece a desmistificar um pouco e comece a entender os nossos processos cognitivos. Então, eu acho que já está rolando algumas perguntas e... já tem muitas perguntas, não necessariamente sobre o medo. Sim. E até antes de pergunta, eu gostaria de agradecer as pessoas que eu não pude falar na semana passada. Nem sempre nós temos tempo para conversar com todo mundo. O Milton do Grajaú, todos aqui da semana passada, está na escuta.
agradecendo nós, Milton, pela sua participação. O Gesselano da Dinilópolis também. Gesselano, a sua questão, como ela é muito doutrinária, eu vou mandar para o Respondendo aos Ouvintes, que é um programa exclusivo, né, para responder dúvidas doutrinárias dos ouvintes, tá bom? Então vou mandar a sua questão para o Demário, junto lá com a equipe dele, para responder para você. A Maria José lá de Niterói também nos telefonou, obrigado pela sua participação. Maria Clarice lá de Petrópolis, nós falamos aqui um pouco sobre os animais na semana passada. Então, o tema semana passada foi muito em cima de animais, porque muitas pessoas participaram. A Clarice também está dizendo lá dos animais lá de Petrópolis. E a Tereza, lá do Valqueire, aí sim, ela faz uma questão aqui. Ela diz que o pai tem 93 anos e a mãe tem 87. E a mãe quebrou o fêmur. E o pai está muito agressivo, mesmo com 93 anos, está muito agressivo, quer fazer as coisas sozinho, ele não tem mais autonomia para fazer. E ela não sabe, a Tereza não sabe mais o que fazer para ajudar os pais. E ela pergunta, como é que eu posso ajudá-lo? Ou ajudá-los, né? A mãe com o fêmur quebrado e o pai agressivo e não respeitando, digamos assim, as limitações que a idade nos impõe naturalmente. Principalmente com 93 anos, a gente fica bastante limitado. Tereza, eu imagino pela sua pergunta de que eles não morem na sua casa, né? Eles moram... isso? Não, moram em outra casa. Na casa de outra irmã dela. Curiosamente, eu tenho uma cliente que estava passando por esse mesmo processo recentemente e realmente é muito angustiante, porque o pai dizia, não, mas ela é problema meu, quem resolve sou eu, né? E aí a pessoa se sentia muito, minha cliente se sentia muito sem como agir naquela situação, sem ter como interferir. E eu compartilho com você que é um processo complicado mesmo, ainda mais porque eles não dividem o mesmo ambiente. Quando divide o mesmo ambiente, fica mais fácil de dissolver, né, de ir pelas beiradas, né, como dizia minha avó, o mingau quente a gente come pelas beiradas, né, ir devagarinho. Então, o que eu sugiro a você, Tereza, é da mesma forma que você faça visitas e de alguma forma cultive a sua paciência, não tente impor e não entre em discussões de quem está certo. Por quê? Porque isso vai agravar. Você tem um idoso, né, que provavelmente o que ele está mais reivindicando é a ação dele acerca daquele lar. Aquilo é o que é mais importante para ele. Porque quando a gente vai envelhecendo, o corpo vai perdendo energia, a gente vai se sentindo mais frágil. E muitas vezes a nossa mente, né, a nossa construção de eu, o nosso ego, se ressente muito. Ainda mais quando é uma pessoa que teve sempre muito comando, teve sempre muito controle. Então, para essa pessoa, certamente, é muito difícil viver essa situação de velhice. Eu imagino que não seja por acaso que ele esteja com 90 e tantos anos, porque ele talvez precise vivenciar essas questões. Então, eu diria assim, primeiro de tudo, eu acredito que o confronto não seja a solução. Também acho que deixar para lá não é a solução. Acho que precisa ir adequando, ir fazendo tentativas. E tenta ir visitar, tenta fazer uma sugestão, que eu imagino que você já deve estar fazendo, né? Se você mandou uma pergunta no rádio, isso significa que você já está buscando as saídas. Acho que assim, em termos doutrinários também, colocar o nome na irradiação. Será que eles gostariam de ir a algum lugar, assistir uma palestra, refrescar o pensamento, tomar um passe, né? Você orar, envolver aquele ambiente em luz, isso ajuda muito. Ajuda o quê? Ajuda a menos discussão, para que você pode pedir aos amigos espirituais para que te ajudem quando você chegar no ambiente, que as suas palavras sejam doces, que você seja escutada. Acho que por esse caminho você vai encontrar alguma proximidade. Acredito que um embate, mas você está velho, tem que me obedecer, não, que a gente às vezes toma numa hora que está por aqui, talvez não seja a solução, porque não é com mais ferro que a gente vai combater, né? A gente vai indo devagarinho, igual a água que vai contornando os obstáculos. Eu acredito que por aí você vai conseguir uma melhor resposta. Um abraço para você,
Tereza do Valqueire. Ainda da semana passada, e aqui pelo WhatsApp, a Ana lá de Nova Iguaçu. O pessoal está muito preocupado com os parentes. Estou vendo aqui a Ana, aqui de Nova Iguaçu, diz que a irmã dela está muito agitada, muito nervosa, agindo por impulso, afastando as pessoas, e ela não sabe mais o que fazer para ajudar, né? Como ela pode ajudar a irmã? A Ana lá de Nova Iguaçu. Ana, eu vou te dizer uma coisa. Eu compartilho com você porque eu acredito que isso é um processo que todos nós estamos enfrentando, de muito estresse. A gente está vivendo um momento planetário muito difícil e, infelizmente, quando as nossas imperfeições vêm à tona, a gente tem uma tendência a se isolar, porque a gente não quer que as pessoas vejam o nosso lado feio, né? A gente só quer que as pessoas vejam que a gente está dando certo, que a gente é próspero, que a gente é bonito, que a gente é uma boa pessoa. Mas isso é impossível o tempo todo. Então, um recurso quase que inconsciente é de afastar, de se isolar. Só que a gente não percebe que fazendo isso a gente agrava mais a situação, a gente não enfrenta os nossos medos. Aí vamos voltar ao tema, enfrenta os nossos medos. E o medo, o que o medo faz? Uma palavra que muito bem expressa, significa, simboliza medo, é aperto. O medo ele constringe, ele nos paralisa, ele nos esmaga. Então, eu sugeriria, Ana, que você olhasse o que tem por trás da irritação da sua irmã. O que tem por trás da irritação dela? Talvez você vai observar que seja provavelmente muita insatisfação com ela mesma, muita tristeza e um afastamento. Então, talvez o que você possa fazer, sem dúvida, é orar, mas também tentar encontrar uma forma, que não precisa ser assim verbal, mas uma forma de dizer para ela que você aceita ela do jeito que ela é, que você não precisa que ela seja perfeita para você amá-la, que você ama ela mesmo que ela esteja irritada, mesmo que ela esteja de mau humor. Isso faz as pessoas agressivas fazerem assim, desmontam. Porque o que elas mais estão esperando é uma reação. Para quê? Para que elas se mantenham afastadas. Então, quando o que elas mais desejam é um pouco de afeto, um pouco de tolerância. Esse jogo, assim, essa pegadinha da nossa inconsciente, né? Quando a gente mais deseja, às vezes é o que a gente mais afasta. Então, Ana, aceite a sua irmã como ela é e eu tenho certeza que isso vai aproximar vocês. Um abraço para você, Ana. Mais um pedido aqui para a amiga, agora da Vera, lá do Realengo, via WhatsApp. Ela fala uma porção de coisa aqui a respeito da amiga. Ela diz o seguinte, sentindo dores, a amiga dela sentindo dores no corpo e se recusa a fazer tratamento médico. Se isolou dentro de casa, não fala com ninguém, não quer conversar com ninguém, se ausentou de todo mundo. E ela diz, pelo jeito está com depressão. Né? Está morando sozinha e o que eu posso fazer para ajudar? Pergunta a Vera, lá de Realengo, para ajudar a Marjorie, lá de Bangu. São vizinhas lá, Realengo e Bangu. Então, Vera, eu diria a mesma coisa que eu disse para Ana. A gente às vezes quer ajudar, mas a gente quer formatar as pessoas, dizendo como elas deveriam ser. E eu diria assim, primeiro de tudo, por mais que essa pessoa te gere um desconforto, parta do pressuposto, você não precisa falar para ela, fala para o seu coração, eu aceito a minha amiga do jeito que ela é, tenho certeza que o que ela está passando tem algum significado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem um sorriso nos lábios, mas tem um monte de crítica dentro da cabeça. E aí essa energia chega primeiro. E o outro identifica isso, porque nós somos energia e a gente se comunica assim também. Quando a gente está bem antenado, então a gente se comunica pra caramba. Então, o que eu diria é assim, estamos vivendo um momento difícil, as pessoas estão entristecendo muito, porque a gente está vivendo um momento em que a gente precisa olhar pra gente e ver tudo que não está funcionando, e isso assusta. Os momentos de crise, eles não são para puxar o nosso tapete, eles não são para nos castigar, eles são para nos mostrar o que não está funcionando e o que a gente precisa fazer melhor. E aí, quanto mais a gente se autocritica, se autopune, eu sou assim, eu sou egoísta, eu sou preguiçoso, mais a gente entra num processo de encausulamento, né? A gente vai se escondendo. O que quer dizer assim? Que a gente tem que, eu sou assim mesmo, né? Preguiçosa. Não, é assim, não, caramba, poxa,
pisei na bola, né? Poxa, eu podia ontem ter feito isso, aquilo, não, mas hoje eu vou fazer. Está sempre, constantemente acreditando na energia, na sua força de vontade, cultivando o tempo todo. Porque o que atrapalha a nossa perseverança? A nossa mente. Nossa mente que pensa que a gente não vai conseguir, que ontem eu não consegui, ontem eu comi aquele chocolate, que pessoa horrível que eu sou. Aí faz o quê? Engordou meio quilo com a barriga de chocolate. Não vou melhorar nunca. Aí o que faz? Come mais chocolate. Porque afinal de contas eu não vou conseguir nunca. É uma armadilha que a gente faz. Então, eu acredito que os narcóticos anônimos e os alcoólicos anônimos são muito certos quando eles falam só por hoje, né? Porque a gente só tem o presente, a gente não tem o passado nem o futuro, a gente tem o hoje. Então, hoje, o que eu posso fazer de melhor hoje? Então, Vera, tudo isso que eu falei aqui, compartilhe com a sua amiga, mas não como um sermão, como algo que você acredita para você. Porque eu acho que se você ouviu isso tudo que eu estou falando e isso faz sentido para você, você vai olhar para sua amiga e ver alguém com quem você pode compartilhar, e não alguém que você tem que consertar. Porque essa energia de consertar alguém afasta. A gente está com uma boa, mega intenção, e está mesmo. Mas dentro da nossa cabeça está cheio de julgamento do que deveria ser. E aí isso atrapalha tudo, isso impede a aproximação, o que a gente chama de empatia, né? A gente não consegue ser empático com o outro. A gente fica só simpático. Mas pelo menos você tem uma casa, né? Mas pelo menos o seu filho está na faculdade. Isso não gera empatia, isso gera distância. Então, eu acho que o melhor conselho que eu posso te dar é: comungue com a dor da sua amiga, não para ir para o fundo do poço, mas para dizer: caramba, não está acontecendo isso, mas o que a gente pode fazer agora? O que você está sentindo? Às vezes o que a gente mais precisa é falar da nossa dor. Só isso. Só alguém que escute. E aí a gente, mesmo se escuta, que a gente tem uma boca e 2 ouvidos, e a gente começa a elaborar: não é tão ruim assim. Né? Ok. Agora uma anônima, que preferiu não se identificar, aqui de Laranjeiras. Ela fala do medo. Ultimamente tenho medo de tudo. Da vida, do futuro, de acontecer uma tragédia, da morte. São medos difusos e às vezes pontuais. Isso começou há alguns anos, quando a minha mãe faleceu. Já fiz tratamento com médico, faço terapia, mas não está adiantando. O que eu posso fazer? O que pode fazer a nossa anônima ali de Laranjeiras para se ajudar um pouco em relação ao medo? Anônima. Anônima. Como diz o Sérgio, Maria, né? Sérgio Breve. Não vou falar anônima, não. Vou te chamar de Maria, então, que vai ficar mais fácil. Maria Anônima. Eu diria para você assim, escutando o Valdenir ler a sua pergunta, me dá a ideia de que, na verdade, isso está muito mais envolvido com uma crença interna acerca da sua potência, né? Porque o medo, se você sente medo de tudo, e isso começou provavelmente quando um dos seus parentes desencarnou, isso, dentro do meu pensamento aqui, o que passou na minha cabeça quando eu ouvi a sua pergunta, tem a ver com a forma como você sente a sua capacidade. Porque o medo, ele está intimamente relacionado à sensação que temos interna de lidar com as adversidades. O medo não está fora, né? Como a gente falou lá no início, na hora do evento, na hora do que acontece, a gente não sente medo cognitivo, a gente só sente medo de reação. É o corpo que reage, né? Tanto que já existem estudos feitos com fetos de que os fetos sentem medo, de que os recém-nascidos sentem medo. Então, esse medo, mesmo que não tenha cognição, ele está instaurado no nosso sistema nervoso. Esse medo, ele está no evento. Agora, o medo cognitivo, ele não está na hora, ele está no antes. Então, esse medo foi um sistema que você inventou de defesa, inventou, eu digo entre aspas, o seu inconsciente, o seu não consciente, o seu organismo criou esse sistema de defesa para te defender de alguma coisa. E ele está se perpetuando em muitos âmbitos da sua vida e cada vez mais. Então, provavelmente isso tem a ver com a crença interna da sua capacidade de lidar com as coisas, né? Que se eu não acredito que eu sou capaz de lidar com seja o que for, o medo vai virando um monstrão, assim, igual aqueles desenhos em que o bichinho fica desse tamanho e vai inchando, assim. Quanto menos a gente acredita que a gente consegue lidar, vai ser difícil, vai ter adversidade, vai precisar de ajuda dos universitários, mas a gente consegue, né? Então, quanto menos eu acho que eu consigo, maior o medo.
Ok. Já ouviram a musiquinha aí que o Luiz Carlos colocou ali no fundo? Só para dizer que acabou meu tempo. Acabamos aqui o primeiro bloco. Nós voltaremos em alguns minutos. Os nossos irmãos e amigos aí do Facebook ficam aí de stand-by, que daqui a pouco a gente volta. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom humor. É a rádio que me faz companhia, no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor. Levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Alô, ouvinte. Eu sou Givanildo Costa e aqui estou para lhe convidar a estar comigo no programa Esperanto, a Língua da Fraternidade, toda terça-feira às 15h. Você vai aprender sobre o Esperanto, a língua universal, para unir todos os povos. Lembre-se, toda terça, 15h, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Diz o devido, Dan com Deus. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Francisco de Assis, peça teatral que conta a trajetória missionária de Francisco de Assis. Apresentação dia 11 de março, sábado às 19 horas, Areninha Carioca Renato Russo, Aterro do Cocotá, Ilha do Governador. Ingressos à venda no local. Informações 31374261. Francisco de Assis. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h29. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Ouvindo Você. A nossa convidada da tarde de hoje, ela ficou muito ressentida aqui no início, porque eu falei que a mãe dela não veio, né? Ela veio sozinha. A psicóloga Júlia Coutinho. Júlia Tourinho. Júlia Tourinho, tá vendo? Até eu errei o nome. Você me deixou nervoso aqui. A Júlia que veio conversar um pouco conosco sobre medos e a partir daí começa a conversar com os nossos ouvintes, não necessariamente, como disse, sobre o tema medo, mas sobre as dificuldades de cada um. Demos uma atenção nesse primeiro bloco ao pessoal do WhatsApp. Agora vamos conversar um pouco aqui com o pessoal do Facebook. O caso da Islene Bertuccio. Islene, um abraço para você. Ela diz: prefiro sentir raiva do que sentir medo. Eu não gosto de sentir medo o tempo todo. Sim. Então, Islene, você falou de um outro coleguinha do medo, que é a raiva, né? Então, assim... Um amiguinho, o primo da raiva. O amiguinho. Na verdade, eles são concorrentes, né, da nossa reação. Porque o que acontece é que a diferença entre o medo e a raiva é que a raiva, ele é, em geral, uma emoção mais complexa, que vem depois, né? Então,
O primeiro instinto básico nosso é o medo, porque ele é a nossa defesa. Mas o que você está dizendo é que você não consegue conviver com ele por muito tempo. E de certa forma você está certa, porque o medo extremo, ele é paralisante, ele é constridor, ele leva à morte, inclusive. O medo extremado, assim. Porque, graças a Deus, nós não vivemos esse tipo de medo. Mas ele é possível. O medo, a pessoa sentir tanto medo que ela morre. É possível. Por quê? Porque, como eu falei, o medo ele é um sentimento que está desde a barriga da mãe da gente. Ele é muito primitivo. Só que o que acontece? Às vezes a gente precisa se permitir sentir um pouco de medo. Por quê? Porque todas as vezes em que a gente está na beiradinha da nossa fronteira de contato com o mundo, quer dizer, quando a gente está prestes a mudar um comportamento, a aprender alguma coisa nova, a fazer algo diferente, quem que está lá? O medo. Por quê? Porque ele faz parte do nosso sistema de defesa. A gente não conhece, vai que o que tem do outro lado da porta é muito perigoso. Então, suportar um pouco de medo também faz parte do nosso processo de aprendizado. Para não sentir medo, a gente tem que fazer todo dia, ela faz tudo sempre igual, todo dia. E mesmo assim, a gente tem um grande imprevisto, que é o outro, que nos colocam em situações totalmente desconhecidas. Então, esse é o mecanismo adoecedor do medo. Quando a gente se coloca numa redoma, que vai se tornando cada vez menor, da casa para o trabalho, depois só em casa, depois só dentro do quarto, depois só dentro do banheiro. Então, o medo, ele tem esse poder. Por isso é que é importante a gente não fugir excessivamente do medo. Ter a capacidade de suportar um pouco. Mas suportar não é suportar para torturar. É suportar consciente de, não, eu vou hoje fazer um novo caminho. Eu tenho medo do imprevisto que vai acontecer. Eu tenho medo de perder o ônibus. Ok, dá para suportar um pouco de medo. E o que você diz da raiva? A raiva é outro sentimento que é muito mal compreendido pela gente, porque a gente precisa de um tanto de raiva. A raiva é um medo, a raiva é uma emoção instintiva também, que nos move para frente, que nos move para a ação. Se a gente parar para pensar, nós precisamos da energia da raiva, inclusive para nos alimentarmos. Porque se a gente come alguma coisa, o nosso dente está triturando a comida. Isso é um processo de destruição. Isso é um processo que está envolvido com o processo de raiva. Então, a raiva ela também é pertinente. Agora, nem estar congelado em nenhuma dessas duas atitudes, isso não vai te levar à paralisia. Tanto quanto se você só fica fugindo da raiva, a raiva e do medo. Então, essa balança. Ok, eu senti raiva porque eu não aguentava mais sentir medo. Ok, mas também sentir raiva o tempo todo para não sentir medo não é legal. Eu fiquei com medo porque eu não queria sentir raiva. Ok, mas o tempo todo também não é bom. Então, como poder fazer esse passeio entre essas emoções é hoje o nosso grande desafio. O grande desafio que a gente está vivendo hoje em dia, nas grandes cidades, mas eu acredito que também nas pequenas cidades, porque eu acho que o movimento planetário não acontece só nas grandes cidades. Na grande cidade a gente tem muita gente, então isso acentua o tanto de... Tem um monte de encarnado junto, mas um monte de desencarnado. Imagina a confusão, né, energética. Então, é mais uma oportunidade de teste. Então, esses dois sentimentos, eles são bem-vindos. Não vamos crucificar eles, mas eles precisam ser olhados com cuidado, porque nenhum dos dois cristalizado excessivamente nos ajudará. O que nos ajudará é ter consciência de como eles surgem, por que eles surgem, como nós utilizamos ele. Portanto, vamos ter moderação, né? Como diz aí o anúncio aí, vamos apreciar com moderação. Tanto o medo quanto a raiva, ou qualquer outro sentimento, a não ser o amor, né? Mas vamos ter moderação, porque senão a gente pode, né, não conseguir. O amor não precisa ter moderação. O amor pode ele ser é difícil pra caramba. Exatamente. Gente, continua compartilhando, porque a gente tá aí com uma audiência bem bacana. Vamos lá pra frente, com 84 pessoas de outros países. Isso é muito legal, porque isso estimula as pessoas. Alguém comentou aqui que tinha curiosidade de me ver, tá me vendo hoje. Isso é muito legal. Compartilhem, porque as boas ideias vão sendo transmitidas. Isso é muito bom.
E aí só um alô aqui para Henriqueta Belize, que está aqui, a Pati Penha, de sentir medo é necessário, mas não se pode cultivá-lo. É exatamente isso, Pati. Né? Ótimo programa, diz aqui a Pati no outra conversa aqui. O medo seria um ato de defesa? Pergunta o Francisco Santos. A Júlia já respondeu, né, Francisco? É o nosso sentimento. Maia, primitivo. E nós só estamos aqui, Francisco, porque sentimos medo. Né? Nós ainda temos aquele medo instintivo de quando estávamos na caverna e vinha o animal para nos pegar, para nos comer. Então a gente tinha que se defender, nós tínhamos que nos defender. E esse medo ainda está em nós. Sim. E ele faz parte da nossa sobrevivência, do nosso instinto de sobrevivência. Então é sim uma defesa. Cuidado é para ele não te paralisar. A hora que ele te paralisar, te impedir de fazer as coisas, aí é patológico. Né? E toda patologia é perigosa, precisa ser tratada. Ou se você só pensa nisso o tempo todo, você está o tempo todo com medo ou com raiva, isso também é paralisante. Né? É isso aí. Norma de Almeida Guimarães, estou aqui, rádio e internet ligada. É isso aí, muito bom. Um abraço para você. A Consolata, amo muito esse programa, ele tem me esclarecido. O Facebook roda muito, corre muito, às vezes não consigo acompanhar todo mundo aqui. Ele tem me esclarecido muito. É Eunice, estou vendo o programa pela internet da cidade de Natal. Muito obrigado, Eunice. E nós temos pessoas aqui da França, da Suíça, da Espanha, de Portugal, várias pessoas aqui de vários países, né, ouvindo o nosso programa. Já estamos agora com 88 pessoas ao vivo nos assistindo. Legal. Queremos chegar a 100. Então sai distribuindo isso aí, sai compartilhando, convidando as pessoas para a gente chegamos a 90. Para a gente chegar aqui a 100 até o final do programa. Tá bom? Será que a gente consegue? Consegue. Ó, a Maria de Fátima fez uma pergunta aqui, como faz para não sentir medo? Maria de Fátima, a gente está falando exatamente isso hoje, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, porque ela é muito senso comum. A gente não quer sentir medo e a gente não quer sentir raiva. Então, assim, não sentir medo é impossível, porque como o Valdemir falou, lá desde os homens da caverna, isso está no nosso DNA. A gente precisa entender que o medo está no nosso sistema nervoso. Ele é um processo de defesa, ele faz parte das construções da nossa célula. O que acontece? Cognitivamente, a gente tenta evitar as situações perigosas. E isso faz a gente criar um medo que é o medo paralisante. O medo ele é impossível de não sentir, mas a gente precisa cultivar esse medo que nos defende e não o medo que nos aprisiona. Então, entender que o medo vai estar presente e tudo bem, uma dose de medo faz parte, que a gente precisa estar e conviver com medo e não se render a ele, se assustar e se encolher, esse é o processo de convivência com medo. E aí você vai perceber, Maria de Fátima, que a partir do momento em que você for convivendo, confrontando, um tiquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, ele vai diminuindo. Você daqui a pouco, aquilo que te dava medo, você já você já vai. Aí você vai mais um pouquinho, um passinho de cada vez. Quando você vê, já foi. A Consolata já pulou aqui de novo. É difícil, esse pessoal do Facebook, eu juro que eu vou responder depois todo mundo pessoalmente, tá? Fique tranquilo. Mas ela diz aqui, a Consolata diz que tem muito medo de sapo. Uhum. Né? E mesmo ela tendo vivido em Manaus, em Roraima, isso causa a ela um espanto muito grande. E o que pode uma pessoa, por que uma pessoa pode ter medo de sapo se aquilo não faz nenhum mal a ninguém? Como medo de barata, outros pequenos insetos, né, que as pessoas têm medo. Sim. Então, Consolata, eu te diria assim, provavelmente não é o sapo. Provavelmente é o momento em que você vivenciou a sua primeira experiência com sapo. E aí, se você se recordar dela, você talvez possa analisar qual era o contexto. Porque essa espécie de medo assim, muito pontual, ela fala, às vezes, de reminiscências de outras vidas. Por exemplo, muito comum com baratas, ter medo de barata é muito comum, de experiências que a gente já teve em outras encarnações, às vezes de ser enterrado vivo, essas coisas assim. Então, pessoas que têm medo, muito medo, do ponto de parar um carro na Ponte Rio-Niterói e sair andando e gritando,
Esse tipo de medo, ele é um medo provavelmente de uma reminiscência. Mas pode ser que você tenha vivido isso nessa vida, alguma situação com um sapo em que você estava, sei lá, na beira do rio cantando e um sapo, pum. Tenta lembrar, eu acho que uma pista que eu posso te dar é essa. Tenta se recordar da primeira experiência que você teve aterroradora. Provavelmente você vai perceber que não foi o sapo, foi o susto. E se não for assim, eu te indico, quer dizer, se isso for algo que atrapalha a sua vida, que você efetivamente queira entender, procura um terapeuta que ele pode te ajudar a fazer essa investigação e você pode até ter insights muito interessantes. Você pode fazer descobertas bem bacanas. A Carla Cristina, aqui de Nova Iguaçu, aqui pelo velho telefone, no telefone fixo do museu, diz aqui: tenho 38 anos, casada, 3 filhos adolescentes. Amo meu marido. Mas há uns 6 meses encontrei um ex-namorado. Também casado e aconteceu. E vem acontecendo. Sei que estou errada, mas não tenho tido forças para encerrar isso. Você pode me ajudar? Eita, Carla. eu acho que assim, o que eu posso te ajudar, aqui a gente não está no lugar de juiz, né? De absolver ou condenar, de dizer que está certo ou que está errado. Assim, se você está pedindo ajuda, eu acho que tem alguma coisa que está te corroendo por dentro, que está dizendo que isso não está de acordo com o que você gostaria, né? Com o que você... Com os princípios, com as combinações que você fez com seu marido, né, de fidelidade. Vocês devem ter combinado isso, né? E aí você se sente desrespeitando. Eu te diria que você precisa buscar uma ajuda para alguém com quem você possa conversar intimamente do que está relacionado com isso, quais são as suas frustrações, se você está disponível a olhar isso com franqueza, a expor isso, como isso vai se colocar. Mas aqui, isso é algo muito íntimo, que para a gente expor aqui, né, para todos ouvirem. Eu acho que isso deve ser algo que você deve buscar ajuda, porque sem dúvida, se você está fazendo essa pergunta, significa que você não está em paz com você, né? Significa que você está em conflito. Às vezes a gente tem esses encontros, a gente acha que encontrou a pessoa da nossa vida, a alma gêmea, quando está comprometido com o outro. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que às vezes aquela relação onde a gente está, aquela relação nos coloca em situações que a gente precisa enfrentar muitos desafios internos. E aí a gente busca uma saída no apaixonamento, busca uma saída, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer fácil, mas vou dizer uma saída mais encantadora, né? E que às vezes a gente se arrepende depois. Então, eu acho que o mais importante, Carla, é você poder olhar isso com mais honestidade que você puder e busca um terapeuta para conversar com você, para te ajudar nessa empreitada. Que seja se você decidir romper sua relação, que seja você decida contar para o seu marido, que seja você decida continuar nessa omissão, mas eu acho que você está precisando de resolver isso internamente, principalmente entender o que fez com que você tomasse essa atitude que hoje, pelo jeito, parece que você não está em paz com ela, né? Um abraço para você, Carla. Boa sorte aí nas suas decisões. O Gustavo Gustavo Costa de Vila Isabel, ele pergunta se tem alguma técnica, algum exercício que ele possa fazer para não reagir, por exemplo, a um assalto, ele ter essa paz e não deixar que o medo exploda na hora que a coisa acontece, já que ele é meio explosivo. Como se pode fazer isso? É Márcio o nome dele? Não, Gustavo. Gustavo, olha, esse imprint que a gente tem, ele é... Não vou dizer impossível, porque eu acho que nada é impossível, sabe? Ele pode demorar algumas encarnações para transformar. Mas esse imprint, ele é muito do seu sistema nervoso. Então, eu diria que o exercício mais próximo que você chegaria de uma maior paz seria um exercício
de meditação, uma atividade de estar no presente, uma conscientização corporal. A gente imagina muito, a gente faz uma certa fantasia acerca de meditação, acha que é com aqueles dedinhos assim, de perna cruzada, não é isso. Quando eu falo de meditação, é um processo, um exercício de estar consigo mesmo, de conscientização corporal. Por quê? Porque se você está mais consciente da sua fisiologia nesse momento, na hora da reação, que eu imagino que você falou aí da questão do assalto, mas eu imagino que se você é uma pessoa que é impulsiva, isso deve aparecer em vários momentos do seu dia a dia, quando alguém discorda de você, quando o chefe briga contigo, isso deve aparecer. Então, eu diria que um aprendizado da sua conscientização corporal, isso vai ajudar você a perceber o seu impulso. E aí, percebendo o seu impulso, você vai ter mais consciência da forma como você vai querer reagir. Só que isso é um processo que ele não é imediato, né? Ele não é de uma hora para outra. Ele é um recondicionamento, vamos dizer assim. Você está condicionado a reagir de uma forma, você vai, primeiro de tudo, observar como o seu sistema funciona e a partir daí poder se permitir tomar novas decisões. E isso é um aprendizado. Existem alguns mecanismos, algumas formas de relaxamento dentro da psicoterapia. A gente tem formas de abordagem da consciência corporal e se você deseja, você pode buscar um profissional que de repente te ajude nesse sentido de você ganhar mais propriocepção, você ter mais consciência do seu corpo. Isso vai te ajudar na hora da reação. Mas saiba que não vai mudar de uma hora para outra. Se o seu instinto é de reação, o máximo que você vai poder fazer, se você tiver uma gama de tempo, é se tornar mais consciente. Se é muito rápido, provavelmente é um engatilhamento. Mas não ache que isso é impossível. Isso só vai... Não existe assim um exercício. Faz tantas respirações, pensa nisso, e não vai ser imediato, vai ajudar, né? Então, exercícios de respiração ajudam, na internet você vai encontrar vários. Exercícios de mentalização ajudam, né? Você vai encontrar vários. Então, são ferramentas para você começar a se tornar mais consciente de como o seu corpo reage. Gustavo, não tem receita de bolo. Sim. Às vezes a gente eu vejo muito isso, e às vezes em consultório as pessoas me dizem muito isso. Mas não tem uma receitinha, não tem um exercício que eu faço e acabe isso. Não tem. Exercício de bolo, receita de bolo não tem. E se você não for, Gustavo, quando eu digo você, é para mim, para todos nós, né? Se nós não formos calmos, serenos, em todas as ocasiões, não seremos na hora de um assalto. Sim. Com toda certeza não seremos. Se eu respondo áspero para o meu filho, para minha mulher, para o meu esposo, para o meu companheiro, para o meu amigo de trabalho, naturalmente, se acontecer um fato desse, eu também vou agir assim. Então, a Júlia tem toda a razão quando fala em conhecimento. Autoconhecimento é fundamental. E aí eu não sei se você é espírita, mas na questão 919 do Livro dos Espíritos, né, os Espíritos nos dizem lá que a melhor maneira de vivermos bem já nesta vida é nos conhecendo. E viver bem, Gustavo e ouvintes, é estar em paz, é estar equilibrado, Sim. é estar com saúde, uma saúde emocional, não necessariamente orgânica, uma saúde emocional. Porque nós não somos compartimentados, né? Eu tenho uma gavetinha do medo quando eu vou assaltado. Agora essa gavetinha do medo aqui é quando eu estou trabalhando. Não Sim. existe isso. Eu sou total, eu sou holístico. Então eu vou agir sempre de acordo com as minhas tendências, com as minhas inclinações. Então, trabalhe o seu autoconhecimento, trabalhe o seu autocontrole, e aí você vai poder se controlar não só na hora do assalto, mas em qualquer situação que aconteça com você, tá bom? Um abraço para você, grande Gustavo. A gente fica aqui na expectativa da sua resposta. E não chegamos aqui a 100 ainda no Facebook. Estamos convidando as pessoas a participarem conosco. Ainda não saímos dos 90. Pois é, chegamos a 99. Mas não chegamos a 100 ainda. Então será que a gente consegue? Falta alguém. 100? Júlia. Compartilhem, gente. Bernardo, lá de Petrópolis. Certo. Tem 28 anos, separado, um filho de 5, que fica com a mãe. Nos separamos porque brigávamos muito, mas nunca deixei de amá-la. Mas também amo minha atual namorada. Como se pode amar duas pessoas ao mesmo tempo?
É possível isso? Bernardo, olha, eu não sei se essa é a sua resposta, mas a ideia é que a gente aprenda a amar todas as pessoas. Sim. Mas eu acho que você está falando de um envolvimento sexual afetivo aqui, não é? E eu acredito que, assim, é possível, sim, a gente, por exemplo, ter tido um grande amor, né? Ter uma relação, cultivar muito afeto, ficar muito vitimizado, assim, talvez vitimizado não seja a palavra, mas muito consternado de, poxa, não deu certo. Porque eu digo, essas pessoas podem se amar muito, mas não conseguir conviver. Isso é uma realidade. Por quê? Porque somos todos seres imperfeitos. Às vezes a gente combina lá em cima e chega aqui e a gente esquece. Lá em cima ou lá embaixo, né, Júlia? Depende de onde a gente veio, né? Vamos dizer que a gente baixo, veio né? só lá de cima. De onde a gente veio, a gente combinou que a gente ia fazer esse contrato, que ia fazer essa construção juntos. Mas chega aqui, a gente está tão impregnado dos nossos vícios, dos nossos hábitos, e a gente está sendo muito bombardeado com essa coisa de que a felicidade é um estado plácido, né? Que não é um estado de aprendizado, de altos e baixos, de oscilação, conquista, né? A gente está achando que ser feliz é ser feliz o tempo todo. Isso, na verdade, está entristecendo as pessoas muito. Inclusive, a internet tem contribuído muito. Eu escrevi um texto recentemente falando sobre isso, e olhei algumas pesquisas. Tem muitas pesquisas falando de como a internet contribui para a infelicidade. Por quê? Porque eu, daqui da minha vida, sempre acho que a vida do outro é mais bacana, porque a gente posta na internet as nossas felicidades e está tudo bem, devemos postar mesmo, devemos nos comunicar. Mas ao mesmo tempo que a gente se relembra daquela pessoa da nossa turma, da nossa infância, a gente passa muito mais tempo a conexão do que com as pessoas. Então, isso interfere muito nas nossas emoções. Então, o que está acontecendo? A gente está querendo ser feliz o tempo todo. E pode ser que isso tenha interferido a relação de vocês. Você diz de briga. Esse é outro hábito que a gente tem, né? De achar que a gente está com alguém e a gente tem o domínio dessa pessoa, tem a posse dessa pessoa, né? O ciúme, muitas vezes, é um motivo de muitas brigas. Então, eu te diria assim, Bernardo, você pode continuar amando a sua ex-esposa, mas muito consciente de que vocês não conseguem conviver juntos pelos próprios defeitos e que você pode também amar e respeitar e escolher uma vida com a sua namorada e tudo bem, desde que isso seja algo bem resolvido dentro de você, né? Que isso cada coisa tenha o seu lugar e que você possa coordenar nessa nova relação para que isso não interfira, para que isso também não interfira na relação. É um altos e baixos, é um equilíbrio difícil, mas eu acho que é possível sim. Eu acho que é possível, inclusive, essa encarnação toda, você nutrir um sentimento de respeito, afeto, companheirismo com a sua ex-esposa. Isso não necessariamente significar que vocês vão ter um envolvimento afetivo. É possível cultivar esse respeito desde que você tenha um entendimento e aceitação das suas próprias limitações. Poxa, eu não consegui ser mais isso ou aquilo naquela relação. Eu não consegui ser mais tolerante ou isso ou aquilo e agora eu estou treinando isso com essa nova pessoa, né? Porque faz parte do processo de manter a paz, a tranquilidade, o autoconhecimento. Então, saber quais foram os momentos em que você não conseguiu, não é se culpar, né? E nem culpar o outro. É assumir a autorresponsabilidade. Poxa, não deu certo, desgastou demais, eu não tive consciência naquela época disso, daquilo outro. Então é um processo de autoconhecimento. Eu acho que é possivelmente possível você manter uma relação de admiração e manter uma relação com a sua nova namorada. Ok, obrigado, Júlia. O Luiz Carlos já colocou a musiquinha de fundo, né, para dizer que acabou o nosso tempo, acabou o nosso programa. Mas antes disso, eu quero responder aqui, ou pelo menos falar com o pessoal do Facebook, que ainda hoje ou durante o final de semana, eu prometo entrar lá e responder a cada um de vocês, né, a cada pergunta que não foi respondida aqui, a cada comentário que vocês fizeram. Eu tenho por norma fazer isso toda semana. Então, durante a semana eu vou entrar no Facebook e vou responder. Chegamos a 100! 101, chegamos a 101 agora. Coisa boa! Participando conosco aqui, isso é muito bom. Agradecemos muito. O pessoal também do WhatsApp, não podemos responder a todo mundo. Na semana que vem, começaremos
por essas questões que não conseguimos responder hoje. Do Facebook eu respondo durante a semana. Obrigado mais uma vez a Júlia, ao nosso operador de câmera, cara, o Caio, que é o operador de câmera aqui do Facebook, ao Luiz Carlos ali na técnica, obrigado. A Sheilinha lá nos telefones, obrigado. A dona Regina pelo cafezinho que traz aqui pra gente também, obrigado. E muito obrigado a você por ter estado conosco. Um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você.